Com isso a gente já criou o nosso módulo de login. A gente já pode fechar aqui esses dois módulos. E a gente precisa criar a página de login e uma página para onde o usuário será redirecionado após realizar o login. Então aqui dentro de Pages eu vou criar um arquivo chamado login.js. Esse arquivo vai ficar dentro da pasta raiz Pages e não dentro da API. Aqui eu vou exportar uma função e aqui eu vou retornar um H1, realize seu login. Então se a gente ver aqui no navegador, aqui eu já criei na home um link para esse login. Então aqui, realize seu login. Já tem aqui, realize seu login. E dentro desse realize o login, a gente vai criar o seguinte. Vou criar um formulário. Dentro desse formulário, a gente vai ter um input. No caso, dois inputs. Um com name e username. E o outro com name e senha. Esse username e essa senha precisam ser o mesmo, devem ser os mesmos que a gente vai receber aqui na API. Então, se eu colocar username aqui, aqui tem que ser username. Então, no caso, eu poderia colocar, por exemplo, login. E aqui o login teria que ser login. rec.body.login. Manter aqui o username. E aqui username. Então a gente tem o login, a senha. A senha vai ser do tipo password. Aqui um placeholder, nome de usuário. E a senha. Aqui eu vou colocar um placeholder também. Login, senha. Atualizar aqui. Já está aparecendo aqui usuário, senha. E tem um outro input aqui que não vem ao caso. Nome de usuário, senha e um botão escrito enviar. Então aqui já está os três componentes. Então vamos criar uma estilização básica aqui. Agora a gente já tem aqui o login, a senha e um botão enviar. Se eu clicar em enviar, ele vai enviar esses dados para lugar nenhum. O que a gente precisa fazer? Aqui dentro a gente precisa criar uma nova função que eu vou chamar de handle submit. E ela vai ficar responsável por fazer todas as operações de envio dos dados na hora que a gente clicar no botão. Antes disso, a gente precisa pegar o usuário e a senha passados pelo usuário na hora que ele está digitando e salvar dentro de estados. Então, para isso, a gente vai criar duas constantes, uma constante chamada username e set username. Vai receber o use state do React, que inicialmente vazio, set senha, use state vazio. Então a gente tem dois estados, um para o usuário e outro para a senha. Eu quero que esse usuário e essa senha sejam atualizados quando o usuário está digitando. Então aqui no input eu vou passar um listener chamado onInput. Então quando digitar, eu quero que você execute essa função set username e a gente vai salvar como usuário o event.target value. Então a gente vai pegar o valor do componente, no caso é o input, e salvar no usuário. Então o estado do usuário vai ser atualizado para o que tiver dentro do input. Para testar e ver se está funcionando, vou criar uma div aqui embaixo. Vou criar dois parágrafos. Dentro do primeiro eu vou colocar o username e dentro do segundo parágrafo eu vou salvar a senha. Vamos repetir aqui na senha onInput. Aqui uma função com event e aqui o set senha passando event.target.value. Então a gente vai pegar o valor do que estiver sendo digitado no input e salvar na senha. Vamos ver se está funcionando. Então aqui eu estou digitando
o usuário, ele está atualizando aqui embaixo, e a senha, ele atualiza também. Então, 1, 2, 3, ele aparece ali, 4, 5, 6, aparece também. Então aqui a gente já está salvando o estado do usuário e da senha. Após isso, a gente precisa resgatar esses dados e salvar dentro dos cookies no navegador, para que a gente possa trabalhar com eles na hora de fazer a autenticação do usuário. Então, para salvar esses cookies, eu vou utilizar o JS Cookies. Então, para instalar esse módulo, para instalar essa biblioteca, a gente vai vir aqui no console dentro da nossa aplicação, dentro da pasta raiz da nossa aplicação, e digitar npm install JS Cookie. Ele vai instalar o JS Cookie na nossa aplicação. Se der algum problema nesse sentido, vocês podem dar npm install JS Cookie --force. Com essa flag a gente vai conseguir forçar ele a instalar o módulo. Então, aqui eu já instalei tudo. A gente pode retomar aqui a aplicação com npm run dev. E se a gente vier aqui no package.json e vir nas dependências, a gente pode ver que a gente vai ter o JS Cookie instalado aqui como dependência. Aqui dentro do nosso login, eu vou importar esse cookie. Então, import cookie, cookies, JS Cookie. E o que a gente vai fazer aqui? Essa função handle submit, ela precisa ser executada quando a gente clica no botão de enviar. Então, quando a gente clicar no botão de enviar, essa função precisa ser executada. Então, a gente vai colocar aqui dentro do botão um listener on click que executa handle submit. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é prevenir que ele envie os dados, que ele realize o post do formulário. Então, aqui ele ainda está enviando. A gente precisa prevenir isso. Então, eu vou pegar o event e vou executar event.prevent default. Então, isso vai prevenir que ele envie os dados na hora que eu clique aqui. Então, aqui ele já não está realizando mais nenhuma operação. Segunda coisa que a gente vai fazer aqui é salvar os dados do nosso usuário dentro dos cookies. Então, aqui a gente vai chamar os cookies .set, que é um dos métodos para salvar dados dentro dos cookies. Eu vou chamar o username aqui de username e eu vou passar o username como valor. Então, a gente tem cookies.set e ele recebe dois parâmetros aqui, dois argumentos. O primeiro é o nome que a gente quer salvar e o segundo é o valor. Então, a gente tem o username sendo salvo com o valor do que está na variável username, no estado username. E vou fazer o mesmo para a senha. Para testar e ver se está funcionando, eu vou alertar cookies.get e ele busca esse dado cookies.get username mais /n para ele pular para a linha de baixo, senha, e aqui mais cookies.get e a senha. Então, para ver se está funcionando, aqui digitar usuário 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a senha, vou digitar a senha. No caso aqui, a gente tem que fechar esse parênteses. Tá, aqui tem parênteses demais. Ok, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, senha. Então aqui ele já está mostrando para mim o username 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a senha. Esses dados foram obtidos pelo cookie. Então a gente buscou esses dados no que foi armazenado dentro da memória. Um argumento que a gente pode colocar dentro do set como options vai ser o expires. Esse expires a gente vai colocar
para que o cookie não fique para sempre armazenado dentro da memória. Então, o JS Cookies aceita como expires um valor dado em dias. Então, se a gente colocar o expires como 1, ele vai durar, esses cookies vão durar um dia. Mas se eu quiser que eles durem, por exemplo, 10 minutos, a gente precisaria pegar aqui, são 10 minutos, só que eu quero em dias. Então, um dia tem 24 horas e tem 60 minutos cada hora. Então, aqui já tem 10 minutos dentro de todos os minutos daquele dia. Então, a gente tem uma divisão aqui que ele vai obter o tempo em minutos. E isso a gente pode passar aqui como options. Aqui ele já está salvando esses dados e já está colocando um prazo para esses dados expirarem. Por último, o que a gente precisa fazer dentro da página login? A gente precisa redirecionar esse usuário para uma página restrita. Então, aqui a gente vai importar o routes do Next.js, import use router from Next.js, next router, e aqui a gente precisa criar uma constante rotas use router. Então, já com essas rotas, a gente pode redirecionar o usuário para essa rota, .push, e eu vou redirecionar esse usuário para /user /me, que vai ser a página principal restrita do usuário. Com isso aqui a gente já implementou tudo que precisava dentro da página login. Se a gente vier aqui, colocar aqui um usuário e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, enviar esses dados, ele já me redireciona para a página me. Por enquanto eu não criei essa página ainda, então vamos criar essa página.